pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há 2 semanas nós iniciamos uma nova série de meditações, de reflexões, que nós chamamos de Presença de Deus. E demos este título, Presença de Deus, exatamente porque nós tratamos a respeito da oração, da vida de oração, e é através da nossa oração e do nosso convertida posteriormente em testemunho, em ação, que Deus se faz presente no meio de nós. Por isso nós chamamos Presença de Deus. E esta é a terceira meditação que nós fazemos sobre este tema. Nós falamos sobre oração, uma breve introdução. A semana passada nós falávamos sobre um tipo de oração, a oração mental. E hoje o tema da nossa meditação é exatamente a meditação. O que significa quando a igreja nos diz sobre a oração de meditação? E aqui eu pretendo mais uma vez trazer passos para que a gente possa de fato tirar o maior proveito possível desta forma de oração que a igreja nos oferece no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé. A meditação, e quando nós falamos em meditação, nós não estamos falando exatamente a respeito de algumas outras formas de realização, de oração, que nós conhecemos de outras práticas religiosas. Mas nós estamos falando de algo muito específico da igreja. E ela é uma forma de oração muito semelhante àquela que nós trabalhávamos na semana passada, que é a oração mental. Ainda que as duas elas estejam muito interligadas, elas não se fundam necessariamente nos mesmos pressupostos. Recordando um pouco do que dissemos na última semana, quando nós falamos em oração mental, o Catecismo da Igreja Católica, citando Santa Teresa d'Ávila, vai dizer que a oração mental é um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos a sós com Deus. E ela também chama essa conversa a sós com Deus de comunhão de amor. Então, a oração mental é um diálogo íntimo, é um diálogo espontâneo que nós fazemos com Deus. Não usando a nossa voz, não usando as palavras, mas usando sobretudo a nossa mente e o nosso coração. De forma espontânea, de forma muito livre, uma conversa mesmo com Deus. Porém, o mesmo catecismo, quando fala a respeito da oração de meditação, que é o nosso tema de hoje, vai dizer que é exatamente, sobretudo uma procura. O Espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. E esse mesmo texto ainda continua. Geralmente pode-se fazer uso de um livro. E ainda continua o catecismo. E assim, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Ou seja, através de leituras ou através de uma condução, como nós fazemos aqui todas as semanas, dominicalmente neste horário nós nos reunimos e através de uma motivação que aqui eu faço, nós fazemos a nossa meditação semanal. Ou através da ajuda de um livro, nós adquirimos conteúdo, nós adquirimos conhecimento
Mas a meditação consiste não simplesmente em adquirir conteúdo e conhecimento. Isso seria uma aula de teologia. Mas consiste exatamente em adquirindo esse conteúdo, esse conhecimento, confrontá-lo com a nossa vida diária, com a nossa vida material mesmo, com a nossa vida cotidiana. Isso quer dizer o quê? Que através das leituras, através das palavras que nos são ditas, aqui nós fazemos a nossa meditação de forma oral, sempre iluminados por Deus, nós nos contemplamos a partir daquela leitura, como num espelho, nós nos contemplamos e nós nos conhecemos. E dessa forma, a gente é capaz de perceber as nossas falhas, aqueles deveres que nós devemos cumprir, os rumos que nós devemos seguir para a nossa vida, para a nossa caminhada, o que de melhor nós podemos propor e fazer para a nossa vida, as ideias de fraternidade, de vida comunitária e, sobretudo, o apostolado que nós podemos fazer. O fazer a presença de Deus acontecer na vida das pessoas. Então, é esta a diferença entre a meditação, que é aquela conversa, a oração mental, que é aquela conversa com Deus, e a meditação, que é o adquirir conhecimento e transformá-lo em atitude prática para a nossa vida. Então é isso que nós buscamos realizar aqui semanalmente, ao trazer temas religiosos, temas teológicos, para aplicar às nossas vidas diárias. Muitas vezes a gente faz isso também na nossa oração mental. Por isso eu digo que as duas coisas caminham muito próximas, muito juntas. Mas não nos esqueçamos que, ainda que a gente faça a oração mental e que muitas vezes ela se funda com a meditação, a gente não pode esquecer que há momentos em que a gente faz oração mental e que nada de proveito tiramos para a nossa vida prática, para a nossa vida real. Muitas vezes a gente só fala e até escuta Deus mentalmente, mas a gente não dá passos para a nossa vida, para a nossa realidade. A gente muitas vezes na nossa oração mental, a gente repete palavras, a gente repete jaculatórias, mas não pensa na aplicação prática dessa oração para a nossa vida. Portanto, agora eu quero trazer alguns passos para que a gente possa viver essa forma de oração na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Então, alguns passos. O primeiro deles é um conselho prático e que eu já disse aqui algumas vezes e que eu volto a insistir. Reserve diariamente um tempo, alguns minutos que sejam, para fazer a oração e também um lugar que seja fixo, um lugar que facilite. Depois, na semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre o recolhimento interior e exterior, e aí envolve muito essa questão do lugar onde nós fazemos oração. Mas isso ajuda muito. Ter um horário, ter um momento do dia que a gente reserve para fazer a nossa oração, a nossa meditação, e ter também um lugar que favoreça isso. Então isso é muito importante. E como nós dizíamos agora há pouco, a partir do catecismo, a meditação ela sempre tem como ponto de partida ou um texto, ou um livro, ou simplesmente alguém que nos ajuda a fazer a reflexão sobre aquele tema. E aí o catecismo, quando fala em livro, ele vai falar de 3 tipos de livro. O primeiro deles é o livro impresso. Então pode ser a Sagrada Escritura, pode ser um livro de espiritualidade, um livro de um santo, algo que foi escolhido por nós mesmos ou que alguém nos aconselhou a ler. Leia, geralmente o nosso diretor espiritual, o sacerdote, o nosso confessor, ele vai dizer, olha,
leia tal livro, estude sobre tal tema, leia tal capítulo da Bíblia, e isso vai te ajudar a refletir sobre a tua vida. Depois também nós temos um outro livro que o catecismo chama de o livro da natureza. O livro da natureza é quando a gente está diante do mar, a gente está diante de um campo, de uma mata, de um jardim florido, de um céu estrelado, ou de um dia bonito como está esse nosso domingo hoje, quente, mas um céu muito bonito, um sol muito bonito. Então, diante da beleza da natureza e da grandeza do nosso Criador, a gente consegue também meditar e falar com Deus. E o terceiro livro que o catecismo nos indica é exatamente o livro da nossa vida. Como é que sou? Como é que as coisas acontecem comigo? Por que que eu sinto um vazio tão grande na minha vida? Por que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo? Como é que eu consigo cumprir este dever ou aquele dever? Que virtude muitas vezes me falta na minha vida? Então a gente vai pensando essas coisas da nossa vida. E com isso também a gente vai falando com Deus, a gente vai meditando e trazendo atitudes práticas para a nossa vida. É preciso fazer um esforço e refletir. Não há nada que vença a nossa preguiça mental em fazer este exercício de reflexão. Como eu disse, a nossa meditação, a nossa forma de oração, ela não deve ser tida simplesmente como alguém que estuda para uma prova escolar. A gente está estudando sobre um tema porque a gente precisa decorar alguma coisa, a gente precisa fazer uma palestra, a gente precisa passar num concurso, a gente precisa saber sobre aquele tema para ajudar alguém. Não é isso. A oração, ela deve ser sempre algo simples, ela sempre deve ser algo cordial, algo que não perca de vista a presença de Deus. Deus que está no nosso coração, Deus que está na nossa vida. Por isso, não nos ajuda, quando a gente faz esse tipo de oração, a gente ficar preso ou num texto bíblico, ou num texto teológico, ou num livro que seja muito complicado, muito difícil de entender, que demande um grande esforço, um grande estudo, porque aí a gente termina encalhado com aquele texto e não vamos conseguir entendê-lo e nem trazer nada prático para a nossa vida. Então, buscar textos, buscar reflexões que sejam simples, que sejam fáceis da gente compreender e viver. Textos que sejam sugestivos, que nos façam ver melhor Deus, que nos faça ver melhor aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos incentiva. Textos que nos mostrem os exemplos de Jesus, de Maria, de São José. Agora que a gente está celebrando este tempo do Natal, são as figuras que aparecem mais fortes na nossa vida. Esses dias eu refletia com um grupo sobre a figura que nem a gente percebe tanto presente nos evangelhos do Natal, que são os pastores. Como é que os pastores que vão ao encontro de Jesus no presépio, como é que, pastores de ovelhas, aqui eu estou dizendo, mas como é que estes pastores vão ao encontro de Jesus no presépio, as atitudes que marcam a vida deles e que podem nos ajudar, enfim, a vida de um santo. Então, buscar nestes exemplos, nestes testemunhos fáceis, coisas que a gente possa mudar na nossa vida, no nosso interior. Às vezes, basta para a gente ler e meditar várias vezes uma única frase de um grande santo, como quem chupa uma bala e vai degustando o sabor daquela bala e ela fica ali na nossa boca e a gente vai ali saboreando. Exatamente, pegar uma frase de um santo curta e ir saboreando isso
ir deixando entrar na nossa vida, ir deixando mudar os nossos comportamentos, penetrar a nossa alma, também pode nos ajudar muito nesse tipo de oração, a gente ter um caderninho ou uma agenda de papel ou no nosso celular mesmo, em que a gente vá anotando frases que nos tocam, versículos bíblicos que nos ajudam, falas que nos são importantes, palavras, e a gente vai anotando isso e procurando aplicar também de forma concreta na nossa vida. É sempre também, essas anotações são sempre também um meio de reflexão que a gente pode trazer no nosso coração, pedindo a Jesus sempre que nos faça ver, que nos faça enxergar aquilo que nós precisamos. Como vai dizer o catecismo, pela oração da meditação, a gente precisa passar dos pensamentos, do intelecto, para a realidade, para a vida concreta. De nada adianta a nossa oração ser só pensamento. É preciso passar para a vida concreta, a vida real, a vida prática. É preciso que tenham conclusões que nos ajudem a melhorar, que nos ajudem a fazer mais. E a gente também nunca pode achar que a oração de meditação às vezes é algo inútil. Às vezes a nossa cabeça está cansada, às vezes nossos pensamentos estão fechados, às vezes a gente fica ali só lendo e relendo e não consegue perceber na hora alguma coisa prática para a nossa vida. E aí, nesse sentido, o livro Caminho vai nos dizer, no ponto 101, persevera na oração. Persevera, ainda que o teu esforço pareça estéril. A oração é sempre fecunda. Ainda que pareça que naquele momento a nossa oração, a nossa meditação não nos traz fruto algum, ela é sempre concreta, ela é sempre real, ela é sempre fecunda. Querem perceber alguns frutos da oração que às vezes a gente não nota, não percebe, porque faz com que elas nos pareçam inúteis? Em primeiro lugar, um fruto da oração que às vezes a gente não percebe são as resoluções práticas. São aquelas coisas que nos ajudam a pensar melhor, a ver melhor a vida, a ver melhor o mundo, a trabalhar melhor, a nos relacionar melhor com Deus, a tratar melhor as pessoas que estão ao nosso redor e tantos outros frutos que às vezes a gente não percebe que são consequências da nossa oração. Em outras vezes, e isso já bastará, já será um bom fruto, que a gente perceba, que a gente capte uma luz, aquela luzinha no fim do túnel, como a gente diz, e que nos faça perceber isso e já nos traga uma felicidade. Por exemplo, agora vai nos dizer Suco, agora entendo a maravilha da Eucaristia, ou o que é ser humilde. Agora compreendo que sou teimoso demais nas discussões e que isso é orgulho. Então perceber nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, luzes que nos ajudem a fazer melhor a nossa oração. E por fim, num dia em que nós não conseguirmos concretizar nada através da nossa oração, que seja pelo menos um bom fruto a gente sair da nossa oração mais disposto, mais disponível, mas em paz conosco mesmo, mais em paz com Deus, com mais vontade de louvar a Deus, com mais vontade de se aproximar de Deus, com mais vontade de ser fonte de alegria na vida das pessoas. Todos esses resultados são muito bons, são resultados ótimos. Por isso, a gente deve sempre pedir a Deus esta graça de
que Ele faça brotar no nosso coração, sempre da nossa meditação, estes bons frutos, estes bons desejos, que a gente sempre possa se alegrar nele, que a gente possa sempre se alegrar com ele. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude e que esta forma de oração possa sempre nos ajudar mais e mais. Amém.